Olá, saudações, sejam muito bem-vindos. Estamos só aqui à promo das terceiras jornadas quânticas do Agora e eu vou voltar com a doutora Alexandra Azevedo. Agora é o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. Programa Agora, por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso. Programa Agora, um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora. Olá, saudações, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito grata por aqueles que já estão aqui connosco agora e aqueles que mais tarde se vão juntar a esta live ou então se sentirem partilhar. E isto porque a vossa missão também está a ser cumprida. Muitas vezes nós não sabemos qual é que é a nossa missão pessoal ou a nossa missão espiritual ou em diversas áreas, mas é com gratidão profunda que percebemos que quanto mais damos, essa é que é uma das grandes missões. E posso-vos dizer que eu estive a olhar para os números hoje, que é uma coisa que eu não costumo fazer e por isso partilhei aquela mensagem nos vários canais do Agora. Só ainda não terminou o mês e já tivemos 21.000 interações. Isto quer dizer que as pessoas de alguma forma clicaram e entraram para tocaram pelo menos nesta informação sabendo que ela existe e quando for o momento certo vão partilhar. Portanto, o facto de vocês partilharem esta live, independentemente de saberem em quem é que vão tocar, é maravilhoso. Eu muitas vezes não participo tanto, porque há convidados que eu participo mais, há outros que eu participo menos, porque isso é combinado anteriormente, até pela informação que eles têm, ou por aquilo que é necessário, que eu sinto que é necessário naquele momento passar. Portanto, o objetivo é poder fazer live sozinha, mas o objetivo é dar aqui espaço a estas pessoas que têm histórias inspiradoras, que se dedicam de alguma forma e que acreditam que podemos criar uma rede mundial, global de networking com apoio de verdade, com partilha, com consciência, independentemente da crença religiosa, ou seja, o movimento ecuménico, inclusive completamente partidária e global, porque como já perceberam, eu trago convidados, a maior parte destas lives são feitas em português, tirando um caso ou outro, mas havemos de fazer um ciclo em inglês, porque tenho muitos convidados para trazer na língua inglesa, mas este é o objetivo de chegarmos a todos os cantos do mundo, levando esta mater língua que eu muitas vezes lamento imenso, porque como falo o dia todo noutros idiomas, daquelas coisas que mais me custa é que às vezes o pensamento já vem numa outra língua e posso me engasgar ou não falar da forma mais correta. Mas isso é apenas para poder partilhar isto convosco, que nada é feito ao acaso. Ora bem, a doutora Alexandra esteve aqui, neste momento já vai entrar. Para além da sua formação como veterinária, ela tem sido ativista de vários projetos, inclusivamente eu tenho apoiado muito desses projetos, e o objetivo de hoje foi trazer, nesta voz consciente, feminina, interventiva, como é que podemos ter uma relação consciente com aquilo que nos rodeia. Ora, esta senhora, ela participa e dá voz, como eu vos disse já numa live anterior, em que ela convidou também aqui um presidente da Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos, que é uma das autarquias que já acredita que podemos viver sem glifosato, sem químicos, ok? Que podemos trabalhar não só toda a parte de vegetação que nos rodeia nas nossas ruas, passeios e outros, e
ela trouxe mais de 71 participações no programa de rádio, que está todos os dias numa rádio diferente, onde deu voz a projetos em várias áreas, desde a criação, e ela está aqui, desde a música, desde o teatro, desde projetos relacionados com a agricultura, e tem este sorriso maravilhoso. Está aqui, ela pensa, sabe, estuda, inclusivamente, quantas vezes me disse, Margarida, eu vou estudar o assunto para depois falarmos nisso, para eu fazer o espaço. E é este tipo de pessoas com esta entrega que eu fico muito grata de ter aqui. Portanto, eu gostaria muito que dessem a vossa atenção, que a seguissem. Ela esteve no canal 1 agora nesta semana, que seguissem, porque esta senhora, ainda vamos ouvir falar muito dela. Isso eu não tenho a menor dúvida. E não estou a fazer futurismo, já é uma realidade. Bem-vinda, doutora Alexandra Azevedo. Obrigada, boa noite a todos. Ora bem, vamos ver quem é que nos vem agora, mas depois nós vamos partilhar e sabemos que depois as pessoas vão vir mais tarde e noutros dias. O que é isto de ser uma mulher? Eu não faço distinção nunca de raça nem de sexo, mas acaba por ser uma mulher. Mas é muito interventiva, ou seja, tem uma atitude muito alfa. Até muitas vezes as pessoas podem pensar que é masculina, porque agarra mesmo na enxada, agarra mesmo no cartaz, agarra mesmo no... Literalmente. E coloca, mas depois tem uma sensibilidade e uma disponibilidade, não é à toa, que ainda há bocadinho estávamos a falar que é veterinária que se dedica, diz que já nem tem necessidade disso, mas tem uma relação familiar com os seus clientes e com os seus animais ao longo de décadas. E, portanto, doutora, o que é isto de esta mulher ter uma relação consciente daquilo que nos rodeia? É assim, desde que eu me lembro que existo, ou seja, logo de criança, muito pequena, sempre tive uma atração pela natureza. Há bem o facto de ter nascido numa aldeia, também pode ter propiciado mais isso. Mas eu senti logo desde o início uma admiração por tudo o que nos rodeava. E depois, os programas de televisão, na altura, era do David Attenborough, da BBC, que inspirou muita gente, inspirou muitas pessoas. Cousteau, lembra-se também. Diga, sim, esse curiosamente o mar já não me, tenho imenso respeito, mas não tenho assim uma atração tão especial como a vida na Terra. Na Terra, pronto, animais. Já agora lembra-se de um programa que havia aos fins de semana de manhã, que ficou famosíssimo durante décadas, eu não vou dizer o nome que é para ver se lembra, que falava sobre agricultura e sobre os espaços rurais, lembra-se? A TV Rural? Era a TV Rural, era maravilhoso. Eu adorava aquilo, eu adorava. Sim, eu era mais os documentários sobre a vida selvagem. E então foi mais por aí que eu escolhi logo relativamente cedo, devia ter para aí 14 anos, escolhi ser veterinária, porque achei que apesar de não serem animais selvagens, mas o que eu queria mesmo era contactar com os animais. E na altura, ora, nunca se diz a idade de uma senhora, mas há umas décadas atrás achei que como bióloga, porque era por aí que eu teria que enverdar se quisesse trabalhar mais com animais selvagens, achei que não teria tantas oportunidades profissionais na época. E como eu achava que o mundo dos adultos era muito complicado, a nossa espécie achava que era tudo muito difícil, e então senti que os animais era mais simples e achei que fazer disso uma profissão poderia ser interessante. E, de certa maneira, não me arrependo dessa decisão, porque ela realmente permitiu-me ter bases para também ir desenvolvendo outras atividades, porque eu nunca fui uma pessoa de uma atividade só, sempre gostei de N hobbies ao mesmo tempo. Até demais. Sou mesmo uma pessoa insaciável quase, de aprendizagens e de experiências e assim. Por isso é que não só a natureza comestível, mas os livros, mas depois quem a conhece sabe que está envolvida em N projetos. Já falámos aqui das campanhas e vamos voltar a falar, de ser vice-presidente deste projeto maravilhoso, deste país incrível que um dia vamos ver livre do glifosato, eu não tenho a menor dúvida, tudo tem um tempo. Mas depois envolve-se, não há
evento onde não esteja. Eu falei consigo sobre N projetos, desde o ensino mais consciente, desde, por exemplo, do outro dia estávamos a falar daquele projeto dos rios, da limpeza do leito dos rios, ou seja, é incrível. Não há um projeto onde não esteja envolvida. Não, não será bem assim. Felizmente, há muita coisa boa a acontecer. E muita gente que não tem ainda, que ainda não as conhecemos. E não nos conhecemos ainda todos os que estão a fazer esta boa obra, não é? Mas a pouco e pouco vamos nos juntando, é verdade. E sempre que eu tenho a oportunidade quando sempre vejo um evento que me desperta o interesse, gosto de participar para conhecer mais pessoas, para perceber de que modo é que podemos nos articular melhor, porque o que eu sinto também é que há alguma dispersão. Há muitas pessoas com. Há muitas Exatamente, há tantas coisas que eu lembro-me que a doutora dizia assim, olha, esta semana eu vou falar sobre isto, ou seja, o agora acabou por ser, eu tenho estado a ouvir, eu tenho estado a elencar e organizar os podcasts e todas as semanas me trazia eventos fantásticos relacionados com várias áreas, mas não há realmente uma plataforma, porque uns estão relacionados com a agricultura, outros estão relacionados com a cultura, outros estão festivais, outros, ou seja, não há, e no fundo eu sentia muito privilegiada porque nós no Agora tínhamos acesso a essa informação porque a doutora trazia essa informação. Portanto, a minha plataforma é a doutora Alexandra Azevedo. Trazia, ou seja, trazia essa informação. Infelizmente ou felizmente, agora não consigo ter uma participação mais regular no programa de rádio, porque, enfim, cada vez estávamos aqui a falar, cada vez tenho mais coisas acumuladas e precisava de vários assessores quase para conseguir dar resposta. Mas estava eu a dizer que, claro que cada um vai sentir onde é o seu lugar. E, portanto, tem que haver necessariamente sempre aqui uma união de vontades, nada pode ser forçado. Agora, que é um facto que para se ganhar alguma escala é preciso juntar aqui de uma forma mais articulada, mais coesa, podemos assim dizer, dentro da diversidade que cada um tem que ter, porque a criatividade nasce disso, não é? Cada pessoa tem ideias, cada pessoa vai juntando mais ao coletivo. Tendo essa ideia em mente, mas conseguirmos ter a capacidade de trabalhar mais em conjunto é que nos vai permitir dar aqui um salto em frente, porque agora estamos um bocado naquela situação de Golias, de David contra Golias, ou seja, há uma certa impotência em relação a práticas instaladas, a políticas públicas que são altamente lesivas do bem comum e apesar de sermos muito já a fazer muita obra, haver muito conhecimento, há esta impotência ainda. Eu também acredito, olha, quero dar aqui as boas-vindas, já temos aqui pessoas da Islândia, a Renata, e temos aqui o Helder Amorim, que também é o responsável de uma rádio que está em França. Eu acredito que, por isso é que eu convidei as pessoas também a percepcionarem uma rede networking. Muitas vezes não é preciso ser organizada. Tem que haver organização nos vários projetos, mas às vezes é importante perceber, ok, por exemplo, agora, por exemplo, doutora, quando agora houver alguma situação, eu percebo até onde é que eu posso ir, por exemplo, que rádios, que meio de comunicação é que podemos apoiar para levar a informação, porque é sempre fundamental nós informarmos as pessoas, não é? Porque hoje em dia há tanta informação, mas é a mesma coisa, também está tão dispersa, e há muita contra-informação. Eu no outro dia achei muita graça quando o presidente da junta disse, não, se quiserem saber alguma coisa, eu disse como presidente da junta o que é que poderia dizer? Não, se quiserem saber alguma coisa de como, o quê, quando, falem com a doutora Alexandra Azevedo, ou seja, isto às vezes é importante, é perceber, olha, aonde é que eu posso ir buscar informação de qualidade, e esse é dos meus objetivos. Portanto, todas as pessoas que se sentirem neste momento sensibilizadas e que dizem, mas eu não sei como é que nós, e é aquela história do mundo melhor, mas nós podemos ter uma escola melhor, uma relação melhor connosco mesmos, uma casa melhor, no sentido mais organizado, uma relação com a nossa alimentação melhor, ter uma rede networking melhor, perceber, deixa-me acompanhar aquela pessoa porque ela sabe disto, pode apoiar aquilo. Isto também é a tal relação com aquilo que nos rodeia, ou seja, eu perceber
que não tenho que excluir ninguém, mas posso me aproximar de algumas pessoas que têm mais informação credível. Como disse muitas vezes, Margarida, deixe-me estudar isto, deixe-me testar, deixe-me perceber como é que isto funciona. Não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Isto como eu estava a dizer, é um encontro de vontades. E depois é tal coisa, cada um sente onde é o seu lugar. Muitas pessoas estão a desenvolver o seu projeto e não têm neste momento o apelo para se juntarem a uma organização. Tudo bem, somos todos precisos, não é? E essa aprendizagem, porque, enfim, para desenvolver projetos concretos, não é? Pessoas que estão a construir a sua casa por técnicas de ecoconstrução, a regenerar todo um terreno que vinha de família e que foi tão maltratado, às vezes, por agricultura química. Deixe-me só interrompê-la aí, doutora, porque em Portugal, neste momento, temos aqui a Gleice do Brasil, França, Islândia, mas Portugal vai nos escutar também. Nós, por exemplo, eu já fui novamente notificada por uma carta da Câmara Municipal para limpar o terreno novamente. Vamos novamente proceder em confinamento ou não, e o ano passado eu discuti várias vezes esta questão com a doutora. As pessoas vão ser convidadas em todo o território nacional e também ilhas para limpar os seus terrenos. E às vezes são pequenos terrenos, pequenos de pouca monta, que no meu caso até queriam que se retirasse os poucos pinheiros que lá estão, que até posso dizer que é na venda de pinheiro, os poucos só há um à entrada, e são poucos, e quem vai na autoestrada vê que são aqueles. E, portanto, este é um tema que quando eu falava consigo dizer assim, doutora, mas era fantástico criarmos uma rede de contactos de pessoas que soubessem trabalhar isto, que soubessem como é que este tipo de limpeza podia ser feita. Porque mesmo eu, que tenho uma doutora Alexandra Azevedo e que tenho outras coisas, era importante que as autarquias, que as câmaras municipais, aqui vamos dizer prefeituras, para quem nos está a escutar fora de Portugal, e que vocês podem também ajudar nos vossos países, tivessem uma rede de contactos. Eu não estou a excluir ninguém, nem a incluir ninguém. Só estou a dizer que era importante haver um protocolo, as pessoas também saberem como é que podem fazer, não acha? Eu perguntei a algumas pessoas que eu conhecia que têm projetos e que sabem regenerar território, porque essa é a lógica que nos está aqui a enviesar isto. A lógica que nos é imposta não é de regenerar, é de criar deserto. É de cortar, lembra-se? Era de cortar, chegar o trator e cortar. Exatamente. Olha, isto é de mero bom senso, ou de senso comum. Como é que se pode combater a desertificação criando desertos? Não pode. E, portanto, esta permanente limpeza, a natureza não precisa de limpeza. Agora, quando realmente há perturbação, então temos que mudar a nossa forma de intervir naquele terreno. Não é simplesmente cortar e ir embora e para o ano fazer a mesma coisa e não saímos disto. Inclusive, estamos a chegar ao extremo de cortar plantas que estavam ali só para nos ajudar, que são plantas que o pinheiro tem uma desvantagem que é a arde com facilidade, mas ele, no meio de outras espécies que são mais resilientes ao fogo, não tinha problema nenhum. E ali tem muitas, como sabem, uma zona úmida, o que acontece mais ali, eu tenho de tudo e mais alguma coisa. Ou seja, mas esta informação é importante as pessoas saberem que há umas espécies que protegem outras, certo? Absolutamente. Como é que funciona a natureza? É assim que ela funciona, é em cooperação permanente e na zona do globo em que nós estamos, aqui Portugal continental, havia um bosque de norte a sul que era dominado pelos quercos. Por isso é que a Quercos, que é uma associação de defesa nacional, se chama Quercos. Foi precisamente por isso. E nem os quercos são poupados. Os quercos, para quem não saiba, é o nome científico de uma grande família de espécies. É o género, não é uma família, é o nome de um género, onde estão incluídos os sobreiros, as azinheiras, o carrasco e várias espécies de carvalhos. Ora, neste momento só existe em Portugal proteção para sobreiros e azinheiras. Para os carvalhos não, que é uma pena. Não, que é um absurdo. Um absurdo. Isto não faz sentido nenhum.
Isto significa que, como a lei é cega e diz que o espaço entre copas tem que ser no mínimo de 4 metros, É se tiver verdade. um carvalho, ele é sacrificado. Quarta, que é o que aconteceu que queriam comigo ano passado. Por exemplo, doutora, qual é que é a solução? Imagine, nós temos Mudar a muitas lei. autarquias. É a primeira coisa. É isso, mudar a lei. Ok. Fazer uma proposta, ou seja, alguém que esteja aqui a ouvir-nos ou que alguém que saiba poder enviar isto para alguém que tem responsabilidade política, poder contactar com a doutora Alexandra Coquercos para perceber exatamente qual é que é uma proposta, porque há muita assim, coisa já feita. Essas propostas já foram enviadas a quem direito, tanto que Exato. sim, no dia 21, e a minha participação no programa Bom Dia Portugal, da RTP1, foi na sequência disso, que terminava precisamente nesse dia, que foi 21 de março, Dia Internacional das Florestas, o período de consulta pública do Programa Nacional da Ação para o plano, isto é uma confusão de nomes, para o plano da gestão integrada dos fogos rurais. Pronto, mais ou menos isto. E, portanto, a quem de direito tem sido, as propostas estão a chegar. Agora, isso não é suficiente, porque era o que eu estava a dizer. É preciso equilibrar aqui mais um bocadinho o xadrez e o jogo de forças, mas no bom sentido, porque isto não é nenhuma guerra, pelo contrário, nós queremos harmonia. Nós queremos, não é? Às vezes as pessoas, temos que combater, temos não é que... que às vezes, deixe-me só ser eu a dizer que é, eu que sou outra voz, que é, as pessoas acham que os ativistas são todos violentos e querem impor e que vão todos subir. E às vezes até há um bocado de violência e não Não é esse o objetivo. Não é esse de todo o objetivo. Exatamente, mas isso também é culpa nossa, ou seja, os ativistas, isto tudo faz parte também de uma evolução, todos nós estamos aqui para evoluir, não é? E vamos chegando à consciência que as palavras e a maneira como nós nos apresentamos, como falamos, não é? Como gesticulamos, tudo isso são formas de comunicação, às vezes subliminares, mas que são muito importantes para quem nós queremos que capte a nossa mensagem. E nós temos, se queremos realmente criar harmonia, defender ou proteger, é um termo melhor usar, proteger do que defender. Defender, não é? Defender pode ser aqui o Ministério da Defesa, isto é que tem um exército. Não, e tem uma conotação mais violenta e interventiva. Proteger lá está, como somos cuidadores, todos nós somos cuidadores. Todos nós somos conscientes e responsáveis e apelamos às autoridades que neste momento, aos partidos políticos que estão assentes na Assembleia em Portugal, que exatamente olhem para esta questão. Inclusive temos neste momento, estamos em confinamento em Portugal, as pessoas já foram notificadas como eu, com cartas registadas para limpar os terrenos, os meus amigos mais próximos já sabem, disse inclusivamente, porque estive a tentar perceber como é que podia fazer. Ora bem, é o momento, porque estamos a entrar novamente no verão, porque isto passou num instantinho, portanto as coisas já deviam ser, já não estou a dizer para este ano, mas é o momento de convidar a refletir sobre estas questões, não é? Até da nossa forma de entender a própria natureza e voltarmos a perceber que, como eu me lembro que os meus avós e bisavós diziam, que para não se ter isto tem que se ter aquilo. Para não se ter aquilo outro, tem que se ter aquilo outro. E eu tenho essa noção, porque apesar de ter nascido em Lisboa, tinha essa cultura ancestral de Trás-os-Montes e também desta zona oeste, portanto muito perto de Lisboa, e tinha essa noção. Mas é importante percebermos isso, não é, doutora? Pois, porque o querer não ter nada não nos leva a lado nenhum, não nos leva a nada. É só despesa, é só desperdício. E, portanto, o que temos é, sim senhor, pode ser necessário cortar algumas plantas, mas temos que preservar outras que até são espontâneas, que a natureza trabalha todos os dias de graça para nós. 24 sobre 24. Olha, eu vou fazer aqui a ponto com uma coisa. Esteve aqui um professor de História que vai-nos falar sobre os essênios. E ele diz que morou numa comunidade no Brasil, no sul do Brasil, e que, por exemplo, no quintal dele só nascia uma planta que era a pedra dura, que eles no Brasil chamam a pedra dura, e que ele próprio precisava disso porque teve depois um desafio nos rins, porque a casa ao lado já não tinha isso, ou seja, até a própria, para quem tem esta noção e esta consciência, aquilo que o nosso corpo precisa, para além do clima e das condições, acontece ali.
É maravilhoso, e ele partilhou isto aqui. Sim, uma forma de nós lermos como é que é as condições de um solo, por exemplo, é pelas ervas às vezes que aparecem, ervas e outras plantas, não é? Uma erva diz-nos se o solo é rico em azoto ou não. E a erva que vai aparecer, e às vezes domina completamente um determinado sítio, que até lhe chamamos que é invasora, é precisamente a planta que é necessária para corrigir. Está a proteger, não é? O que falta, e está qualquer planta, a culpa não é das plantas, pelo contrário, não é? Se nós perturbamos a natureza tem várias ferramentas muito eficazes para reagir. Para reagir a essa perturbação, a essas ameaças, e vai precisamente criar as condições para que, entretanto, se volte um novo equilíbrio e surjam as seguintes, porque isto é sempre uma sucessão, até chegar ao clímax, há aqui uma sucessão, e isso não está a ser respeitado com esta lei, porque é o contrário. Ou seja, não está a ser respeitado por essa lei, mas, ou seja, já há documentação e estudos para apoiar um projeto presente, que nós esperamos que seja o mais presente possível, onde vai apoiar cada zona do país. E isto vocês podem replicar nos vossos países também. Quer dizer que em Portugal, doutora, esse estudo está feito, essa proposta está feita, é isso? Cada zona do país tem as suas condições, não é? Mas a lógica base é a mesma. O Ernest Gost, acho que é assim que se diz, que é tão conhecido, está a fazer um trabalho extraordinário, ele é convidado para todos os países do mundo e onde começou foi precisamente no Brasil. Um sítio que era de terra queimada agora é Olhos d'Água. E a base é sempre a mesma, que a água planta-se, portanto, não é a limpar que nós evitamos a desertificação, é o oposto, só que quando estamos num terreno desértico, então temos que escolher plantas que sejam mais resistentes à seca e cobrir o mais possível o solo, misturar mais do que uma planta, porque elas vão se ajudando umas às outras, e assim a pouco e pouco vamos começar o processo de regeneração. E voltando um bocadinho atrás, para tentar ajudar aqui a nossa Ana Margarida, para não ser daquelas empresas que chegam ali e arrasam com tudo, eu tentei fazer alguns contactos de quem tem este conhecimento para ajudar, só que só encontrei uma pessoa que poderia ajudar, mas, quer dizer, tinha o conhecimento e até tinha os instrumentos, mas em termos de distância e situações que tinha na vida, não permitiam fazer a deslocação para, embora não fosse assim tão longe, porque era também do Conselho da Ruda dos Vinhos, mas realmente falta também mais pessoas e elas estão a começar a surgir, a pouco e pouco. Temos os chamados novos rurais, podíamos assim dizer, ou seja, pessoas doutor, que vêm... E fica aqui uma sugestão, para depois o convidar para ele vir também a uma live, porque pode ser que outras pessoas se interessem. Vou já anotar aqui. Porque pode ser que outras pessoas se interessem e até criem uma rede nacional para conseguirem articular, porque se ele não tem um contacto, outra pessoa terá um contacto, é uma sugestão. Isto é a forma que nós fazemos, a doutora escreve, eu digo, ela diz-me, eu escrevo, é assim que nós andamos aqui nesta. Mas seria interessante também para ele falar, não só para mim, mas para todos os locais, para as pessoas, criarmos uma lista, não é? Até chegámos a falar nisso o ano passado, lembra-se, para apoiarmos as câmaras municipais a terem uma lista de contactos com estas pessoas que tivessem conhecimento, a capacidade, a técnica. Sim. Já tem havido várias redes. As redes às vezes também são um bocado como os cogumelos. Aparecem, desaparecem. Porquê? Porque isto é preciso sempre alguém que seja aqui o motor. Exatamente. Que coordene. E quando o motor avaria, quando a pessoa adoece, quando a pessoa tem outra situação na vida e que já não pode dar o seu contributo e o seu empenho naquele projeto, desaparece. Porque já houve uma rede de permacultura, por exemplo, em Portugal, e está inativa. Portanto, isto é tudo muito bonito de falar, mas persistir é que é o difícil. Mas, e qual é que era a sugestão, doutora? Quem é que a sugestão
Eu sei que são muitas, por isso é que eu estou aqui a puxar. Ou seja, em vez de ser uma pessoa, vamos aqui dar sugestões, pode ser que alguém nos escute ou que alguém leve este recado a alguém. Seria uma estrutura nacional, não é? É continuar a insistir na receita. Pronto, quando uma pessoa falha um casamento, tenta sempre, normalmente volta a tentar, não é? Portanto, mesmo que a pessoa tenha problemas na família, vai sempre tentar resolver os problemas e que a família se mantenha. Eu acho que, a nível das organizações e das redes, acho que é um bocado o género. São processos dinâmicos. Não há receitas. Margarida, confesso que eu não lhe vou dizer é isto ou aquilo. Não. É para ser a pessoa certa no momento certo e juntarem-se as pessoas certas no momento certo. Sei lá, não sei. Exatamente essa é a receita. E é o tal momento e acontece. Por isso convidamos todos aqueles que estão disponíveis a perceberem que se tem essa resiliência, porque é preciso essa disponibilidade constante, que eu sei que hoje em dia as pessoas também têm muitas coisas. Por isso é que nós voltamos a essa relação consciente. Esta quarentena também nos faz pensar assim, o que é que, se eu morresse hoje, se a minha história acabasse hoje, o que é que eu realmente quero fazer? Muito mais do que eu quero ser lembrada, porque nós temos que perceber que mesmo os Messis, os Ronaldos e todos os grandes da história, se não estudarem na escola também não sabem. Então, o que é que se eu terminasse hoje a minha viagem, o que é que eu realmente gostaria de ter feito? Nem que seja por um minuto, um segundo, não é? Porque esta viagem tem que ter algum valor, tem que ter um valor interno, tem que ter alguma coisa que nos move. E isso também é uma relação consciente com aquilo que nos rodeia, não acha? Absolutamente. E acho que essa é a pergunta que nós devemos fazer, ou deveríamos fazer permanentemente, pelo menos enquanto sentirmos alguma insatisfação. Se nós sentimos que alguma coisa não estamos a sentir-nos realizados, parece que há aqui qualquer coisa que me falta e às vezes não sabemos bem o que é mesmo isso, manter essa pergunta tipo que é martelar-nos na cabeça, mas o que é que eu realmente quero fazer? Mas o que é que eu estou a fazer? Realmente é mesmo isto? É mesmo necessário? Será que eu não posso fazer assim? Porque há pessoas que fizeram decisões complicadas, todas as decisões, não é? Porque temos sempre o apego e aquela dificuldade, não é, de saltar no escuro. E isto é que é fé. Eu agora estou a começar a sentir, a saber o que é fé. Porque a gente fala na fé, ok, é acreditar mesmo sem ver. Mas isso dito assim, só daqui, não é a mesma coisa quando a pessoa, ok, é agora o momento, eu vou largar uma profissão, eu vou fazer outra coisa que eu não sei o que é que me vai aparecer pela frente. Isto é que é fé, mas se eu sei que é isto que eu sinto que devo fazer, que sou útil para esta função, é isso que a pessoa deve fazer. E não se questione, e não se preocupar demasiado. A pessoa às vezes tem medo e depois como é que eu vou pagar as contas? Mas é o tal salto, se a pessoa acreditar e for aquilo que a move no limite, é isso que depois vai fazer com que se encontrem estas pessoas e se manifeste uma outra realidade para ela conseguir encontrar esse tal apoio de qualidade, não é? Assim, também temos que medir o salto, não é só ter a fé e saltar. Não. Temos que preparar, tem que haver bases e a nosso sustento tem que estar assegurado. Isso também não podemos ser assim tão ingênuos e até irresponsáveis, não é? Se temos filhos a cargo e essas responsabilidades, portanto, isso tem que estar salvaguardado. E não temos a menor hipótese. É fundamental termos aquilo que nós gostamos e pode começar a ser um hobby, pode ser às vezes só a partilha, aquilo que eu estava a dizer, partilharem só o tema, uma live, em vez de partilharem coisas que não são tão positivas, partilharem coisas que estão associadas à temática que gostam. Por exemplo... Mas o que eu queria dizer é que às vezes o que é que a pessoa gosta ou não gosta, às vezes também nem sabem há tempo para fazer essa triagem. Pronto, andamos aqui demasiado atolados de informação inútil. Há um livro que eu uma vez, numa das participações do programa de rádio, falei, que é O Mundo à Beira do Ataque de Nervos. Vale a pena ler esse livro. Esse livro não podia ser mais atual. Neste momento já não estamos à beira. Neste momento, acho eu, que já estamos mesmo a viver o ataque de nervos.
Portanto, o que eu quero dizer agora é assim, nós podemos ter, muitas pessoas poderiam ter o suficiente para o seu sustento e não estarem tão preocupadas com questões materiais se questionassem mais sobre as verdadeiras prioridades na sua vida. Porque nós somos tão aliciados para o consumo que acabamos por entrar neste jogo, isto é quase como um jogo, e nós somos umas marionetes se nos deixarmos levar. E isso obriga-nos a tal consciência, não é? E só realmente a consciência é que nos permite sair, às vezes, destas armadilhas que nos lançam, não é? A publicidade e todos estes apelos ao consumo. E quando nós conseguimos nos abstrair, mas também não nos pormos numa redoma, eu também não vejo que seja pernicioso ver televisão. Agora, com conta, peso e medida, e a pessoa também escolher um bocadinho alguns conteúdos. E com o consumo é um bocado isso, ou seja, nós não temos que ir atrás da moda sempre e do último gadget tecnológico e de ter mais isto e fazer a viagem de sonho aqui ou lá, quando às vezes para ser feliz não é preciso nada disso. Agora, eu não gosto de falar muito no eu, aqui é mesmo só pela partilha, mas dizer-vos o seguinte, uma das coisas que eu achava o mundo dos adultos desinteressante, quando eu era criança, apesar da minha mãe, claro, os meus pais não dizerem muito dos problemas que passavam, mas nós crianças pressentimos, apercebemos das dificuldades. E uma delas é que a minha mãe andava às vezes sempre aflita a trabalhar, vinha do trabalho e depois chegava a casa e ainda tinha que fazer isto, mais aquilo, e eu às vezes queria estar um bocadinho com ela e não conseguia. Mas eu também via que não era por mal, pronto, ela fazia o melhor que sentia e que a sua consciência na altura, portanto, também temos que relativizar e nunca podemos julgar, não é? Porque é preciso ver que isto foi há umas décadas atrás e a relação entre pais e filhos era diferente, mas eu na altura já sentia que precisava de algo mais e pensava, um dia, se eu tivesse filhos, eu faria assim, faria assado. E então foi isso mesmo que eu fiz com os meus filhos. Chegava a casa, eu não queria saber se a louça ficava por lavar, se como é que era, como não era, mas eu tinha que ter tempo a brincar com meus filhos, dar-lhes o banhinho, fazíamos uma brincadeira no momento deles se vestirem a seguir ao banho, todos os momentos podiam ser bons momentos para fazer uma brincadeira. E em vez de, às vezes, os pais tinham aquele fardo, não é? Chegam a casa cansados e depois ainda têm que cuidar dos filhos, têm que dar o banho, aquelas rotinas. Não, fazer da rotina uma brincadeira. É a melhor maneira, a brincadeira. Aliás, nunca mais me vou esquecer de uma frase que está no Museu dos Brinquedos em Sintra. Vamos lá se eu consigo lembrar. É assim, nós não deixamos de brincar porque envelhecemos. A ver, tem uma voz, tem a voz de Deus, tem uma voz divina aí. Foi o meu marido, estava-me aqui a lembrar. Um abraço para o seu marido, já agora. Olha, estão-te a dar um abraço. E é um bocado isso. Eu agora que comecei a entrar nesta comecei a perceber as potencialidades do que é ser adulto e poder dar largas à nossa criatividade, já desfiz completamente aquelas ideias de que ser adulto era uma vida difícil e chata e só de problemas. Claro que há problemas, mas tudo depende da maneira como nós os encaramos e a maneira como queremos dar a volta às questões, não é? E, portanto, agora acho que ser adulto é ser 10 vezes uma criança de 3 anos, porque acho que temos a capacidade de fazer muito mais perguntas de forma muito mais inteligente e isso leva-nos, por sua vez, a muito mais respostas e, portanto, estou a achar cada vez mais estimulante e já começo a compreender aquelas pessoas, apesar de ainda me faltar uns bons anos para isso, aquelas pessoas que chegam aos 100 anos, por exemplo, mas que são jovens, e dizem, pois não, isto realmente, a carcaça está coitadinha, já não consegue, as pernas já não aguentam, ou assim, mas a mente está sempre a querer mais e a querer saber mais e ir mais além.
Como eu compreendo, eu venho de uma astralidade assim, o meu pai é ainda mais jovem do que eu de cabeça, ou seja, o passado é passado, não interessa nada, é museu e vamos andar para a frente. E isso, eu acredito que estas gerações agora estão a perceber que o templo, o corpo é um templo, mas que nós temos é que nos manter atualizados, não é? E fazer as tais escolhas conscientes. Desde aquilo, lá está, como estávamos a dizer, desde aquilo que comemos, e aqui volto a falar e a referir os livros da doutora. Doutora, fala lá dos seus livros, das ervas que Sim, cozinhamos. Ela cozinha lindamente, posso-vos dizer que já comi comida feita por ela, lindamente. Isto é assim, as pessoas até, os meus colegas na brincadeira e amigos dizem, bem, para uma médica veterinária tu sabes muito de plantas. Era a tal curiosidade, a sério. Eu achei que ser veterinária tínhamos uma interação diferente com os animais, mas agora estou tive sempre muita curiosidade em olhar para uma planta assim, mas que planta é esta? Mas que planta é esta? Que planta é aquela? Que planta é que outra? Pronto, e a pessoa que está ali naquela curiosidade. Andei anos, vários anos, e até perceber algumas das plantas. E depois o facto, lá está, a tal curiosidade. Uma feira das ervas alimentares. Vamos lá. Uma feira dos cogumelos. Vamos lá. E não sei o quê. Portanto, tudo isto foi-me pondo em contato com pessoas que iam sabendo plantas, várias plantas e o que é que podíamos fazer com elas, e foi assim uma epifania do género, então eu não tenho tempo para cuidar da minha horta e afinal tenho muito mais comida disponível do que eu imaginava. É isto, eu tive vários anos até a saber exatamente que é uma determinada erva, e realmente só devemos comer exatamente quando temos a certeza daquilo que estamos a colher. Mas essa curiosidade foi tão, levou-me a caminhos tão interessantes, e depois para cozinhar também não precisamos de nada de extraordinário. E a nossa gastronomia portuguesa em concreto, mas a mediterrânica em geral, tem uns ingredientes base super simples e que ajudam sempre e salvam qualquer prato quase, que é o azeite e o alho. Também dá muitas receitas, também deu muitas receitas no agora, se quiser pode dar uma. Pode dar azeite e alho, é sempre... funciona sempre muito bem, funciona sempre muito bem para um esparregado, para um salteado qualquer, de uma erva qualquer, numa sopa. Pronto, nunca pode faltar o azeite e o alho. Quer dizer, o alho às vezes pode ser substituído eventualmente por uma outra erva aromática, mas não há dúvida que, porque o alho é uma aromática também, além de um legume, e por isso não é preciso fazer receitas nada de complicado. Esses conhecimentos achei que era interessante porque senti dificuldade em encontrar livros, lá está, que concentrassem a informação, que eu achei que estava realmente muito dispersa, ou incompleta, ou então livros muito específicos que entravam em pormenores de botânica que a mim não me interessavam, ou entravam em pormenores dos constituintes das plantas, porque aí tem interesse para quem queira estudar mais para efeitos terapêuticos ou assim, mas numa perspectiva de etnobotânica, ou seja, um bocado aquele conhecimento que os antigos também tinham, que não sabiam os nomes científicos das plantas, mas sabiam identificá-las e sabiam que elas podiam ser utilizadas para uma sopa, para isto ou para aquele prato. Era essa... Por exemplo, ou para fazer uma mesinha, um medicamento, um chá, para uma determinada situação. Mas eu foquei mais nas que tinha, porque o mundo das plantas é tão vasto, e para quem não é especialista, não é? Eu, assim, bem, tenho que ir por partes. E então fui às que são comestíveis, porque achei que, para já, fazer do alimento um medicamento. Todas as ervas e plantas silvestres que são comestíveis são também medicinais, ponto. Depois há aquelas que são só medicinais, porque realmente têm concentrações de algumas substâncias que as tornam tão amargas, ou inclusive com possibilidade de alguma toxicidade, que só podem ser usadas em pequenas doses e, portanto, só podemos usar para um determinado chá preparado de uma determinada maneira durante um determinado período de tempo. E isso é um outro mundo das plantas medicinais puras e duras. Agora, as que são comestíveis também são medicinais.
E foi um bocado por aí, e também sentir esta ligação maior entre a mãe terra que nos alimenta, diretamente, esta ligação mais umbilical quase, diria. E então comecei a fazer uns workshops. Esses workshops, isto em 2011, há 10 anos atrás, quando eu fiz o primeiro workshop, foi de ervas silvestres comestíveis. E então isso pôs-me em contacto ainda com mais pessoas entusiasmadas pelos mesmos temas. E houve aqui partilhas interessantíssimas. Mas estes workshops, eu digo, se alguém está a pensar fazer um workshop, façam como a doutora. Ela explica e depois cozinha. E é maravilhoso. Sim, então lá os livros. E depois pronto, faz outra coisa incrível. Os livros mais tarde. Depois, mais tarde. Mas tem uma outra dinâmica maravilhosa que eu acho que é tão inspiradora que isto pode ajudar outras pessoas. Por exemplo, aqui nesta zona do planeta, eles fazem plugging, que no fundo vão limpando, aqui não há varredores de rua, eles vão fazendo caminhadas e vão apanhando o lixo. O que eu hoje em dia também faço em qualquer lado. Vou em qualquer lado e vejo uma tampa e apanho. A doutora, por exemplo, também organiza. Claro que estamos em confinamento, mas é para vocês terem uma ideia. Ela já há muito tempo que organiza. Um dia até me convidou, pois eu não estava lá, que era para ir, por exemplo, algas. Mas ela organiza caminhadas onde as pessoas vão aprendendo em loco. Imaginem, isto é um projeto giríssimo para as escolas, para os lares da terceira idade, para as pessoas terem outra caminhada. Ou seja, contactem-na, porque ela tem isto estruturado e, portanto, mesmo que não façam com ela, tem, você sabe, faz isto muito bem, e se for ao Facebook dela vão ver. São caminhadas em que as pessoas aprendem, inclusivamente o quê, doutora? Posso aprender muitas coisas. As ervas é realmente, como eu disse, um mundo muito grande. Depois também temos os frutos silvestres comestíveis, e os guias são mesmo isso, são guias práticos, porque eu também gosto de ser muito prática, porque lá está, o conhecimento mais científico e mais aprofundado é necessário, mas numa perspectiva depois mais prática e mais do senso, mais do uso comum, não precisamos de ter, às vezes, tanta informação, não é? Tanta informação. E então é realmente uma informação muito básica, simples, que ajuda as pessoas a irem identificando, mas nada substitui realmente andar no campo. Não é uma coisa... Claro, nós podemos ir à internet e há umas aplicações que também podem ajudar a identificar algumas espécies, mas às vezes ou não temos rede num determinado sítio e já não dá para usar a aplicação, e até convém que haja áreas livres de radiações, que essa é outra questão. Também vamos ter que abrir a nossa consciência àquilo que estamos a fazer. E o nosso corpo e a natureza está-se a ressentir cada vez mais desta poluição eletromagnética e mais uma vez, quando havia smartphones, as pessoas identificavam ainda muito melhor as tais ervas, porque isso implica o quê? Treinar o nosso olho, e não precisamos ir muito longe. As ervas existem em qualquer lado. Em relação aos frutos já é um bocadinho diferente, porque destruímos a nossa Amazónia, aqui em Portugal, a nossa Amazónia, como eu chamo, porque às vezes as pessoas têm aquela relação de estão a destruir a Amazónia, mas eu faço esta comparação. Então, e a nossa? Em todos os países há uma, não é? Todos os países, praticamente, tirando as zonas de desertos. Certo, claro. Quer os desertos frios, quer onde a Ana Margarida está, quer os quentes, claro. Mas toda a zona temperada e tropical de todo o planeta era bosque, e que agora não é. Não é? E a Amazónia é uma das últimas florestas primárias, ou seja, aquela floresta onde pelo menos, a cultura, como é que se pode assim dizer, ocidental, porque até pode haver a espécie humana a viver nessas florestas primárias ainda, não é? Povos que, enfim, estão ali nesta harmonia e que ainda vivem como no tempo do Paleolítico. Mas o que eu ia dizer é que, então, nós aqui vamos ter que também fazer aqui um esforço de recuperar algumas espécies. Em relação às ervas, quase não precisamos fazer esse esforço. A natureza é tão resiliente que ela ocupa logo, nem que seja numa junta, numa racha do cimento, do concreto, como dizem os brasileiros, numa racha do betão, ela
aparece. Agora, em relação às espécies mais arbustivas e árvores, aí já é diferente. Aí já temos que, porque há uma descontinuidade tão grande, não é? Com tantas áreas urbanas e agricultura e eucaliptos e tanta coisa, que a dispersão das sementes já não se faz tão bem. E aí precisamos nós de ajudar. Agora dizer que uma das informações que está contemplada no Guia Prático dos Frutos Silvestres Comestíveis são técnicas de propagação por semente, porque essa é que garante maior diversidade genética. Já não estamos só a falar da diversidade biológica das espécies, mas também, imaginem, há certas espécies que se podem considerar extintas só subsistirem um casal, não é? Porque aquilo, a consanguinidade é tal que não vão ter sucesso, vão ter problemas genéticos. Portanto, as plantas também têm esse problema e, por isso, as sementes é o processo ideal de propagação, em vez das estacas, embora também possamos usar, claro. Mas isto para dizer que também uma das coisas que as pessoas podem fazer em casa é ter o seu mini viveiro florestal, digamos assim. E no passeio que dei, que ainda vai havendo zonas interessantes, às vezes aquelas zonas abandonadas são as mais interessantes. Pronto, é que tem lá aquelas surpresas. Olha, está aqui esta espécie, eu pensava que já nem havia nesta planta aqui. Alguns ainda se vão lembrando, outros não têm mesmo a noção do que é que... Não, só veem mesmo no supermercado ou mesmo nos mini-mercados, não têm a noção de onde é que vem e como acontece. É curioso que às vezes as pessoas de alguma idade dizem agora não é preciso colher destas coisas, que agora há coisas muito melhores nos supermercados. E eu a pensar que, pronto, que é exatamente o contrário, porque as plantas silvestres são sempre as que têm mais nutrientes, mais energia vital, mais tudo. Portanto, lembro-me também do meu avô paterno me dizer, nesse terreno, olha, se os pássaros comeram é porque é bom, se tem bicho é porque é bom. Era exatamente ao contrário daquilo que hoje tem que ser normalizado, limpinho, não é? E eles disseram, se ele comeu é porque é bom, era mesmo por aí. Vou fazer aqui uma ressalva, porque assim as aves comem alguns frutos que são venenosos para nós. Sim. Só que as aves têm estratégias de não sofrerem com os tóxicos. Estou a falar das maçãs e outras coisas, estou a falar. Não estou a falar. Percebem? Como ela tem tanta informação, que por isso é que eu acho maravilhoso este lado científico e depois pragmático, porque quem tem esta informação toda, depois às vezes tem dificuldade, por exemplo, em perceber que cogumelos é que pode apanhar, não é? Que plantas é que pode apanhar. Isso é fundamental. Temos alguém que possa fazer essa descodificação. Os cogumelos é um reino ainda mais especial que estes todos. Pois é. Podemos dizer assim, as algas são todas comestíveis. Alguma, ou melhor, nem todas serão... tanto de si. Aqui há... Pode provar todas. Tanto de si. Embora algumas não são alimentares, ou seja, não têm sabor agradável, são muito fibrosas, pronto, mais por aí, não que sejam propriamente tóxicas ou venenosas. Vamos para as ervas, aí já o caso muda de figura, e para os frutos já muda de figura. No caso das ervas temos a cicuta, que pode matar, não é? E com uma dose muito pequena. E nos frutos também há alguns exemplos, né, de frutos que basta uma pequena quantidade também pode matar uma pessoa. E aí tem que ter cuidado. No caso dos cogumelos é muito mais complexo, porque há uma diversidade que ainda está a ser descodificada, é um reino que ainda está em permanente atualização, estão-se a descobrir sempre cada vez novas espécies. E por outro lado, os fungos, como têm 3 funções principais, eles ajudam as outras ervas, as outras plantas, ervas, árvores, o que seja, a terem mais os nutrientes, têm esta ajuda, não é, às raízes. Tem uma função também de degradar a matéria orgânica que vai morrendo.
e então eles podem, têm esta ação de limpeza da natureza, são os fungos e os abutres, por exemplo, que são os nossos aliados na limpeza da natureza, e então mesmo algumas espécies que possam ser comestíveis, em determinados locais podem concentrar substâncias que possam ser tóxicas para nós. Portanto, o cogumelo tem esta dupla dificuldade, que é de poderem absorver substâncias e a dificuldade da sua identificação. Porque para identificar cogumelos nós temos que ter 110% de certeza, não é 100% como numa erva, tem que ser 110%. Por isso, lá está, ou vão com um especialista e com um grupo e acompanham um workshop deste, ou então simplesmente vão caminhar e identificar, será fantástico. Porque se não têm a certeza, não toquem, mas é maravilhoso olhar para o chão ou para o ar para conseguir identificar coisas diferentes daquilo que vem no telemóvel. Sim. E nos... É um processo, é pouco e pouco, e depois é a nossa curiosidade. E é como eu digo, só quando olhamos com alguma regularidade para estas plantas e estes seres, é que vamos nos familiarizando, é tal e qual como aprender a ler. E eu lembro que mesmo as crianças, e tenho contacto não só as minhas, da família, mas outras, que ao princípio elas até sentem algum constrangimento a algumas quando é assim um matagal, porque não estão habituadas aos vídeos e aos jogos, mas não estão, porque não sabem, mas depois adoram, ou seja, também é como aprender a andar num museu, andar numa cidade. É importante eles também irem várias vezes, porque depois vão achar muita graça e perceberem que têm que se afastar de algumas coisas, que os que têm pico não têm que aprender a tocar com algum cuidado. Portanto, isto é uma relação mais consciente, porque é exatamente uma planta que, por exemplo, tem picos, é como encontrar uma pessoa que tem vários desequilíbrios ou várias formas de se proteger. Portanto, eu acho isto maravilhoso. E por isso convido-vos a estarem atentos mais uma vez. Eu recomendo esta senhora, mas vocês podem encontrar várias pessoas que têm estas dinâmicas, mesmo fora do desconfinamento, quando ou acompanharem ou criarem grupos em famílias para terem atividades diferentes, não é? Porque essa é a tal criatividade, quebrar a rotina com coisas diferentes, porque às vezes a caminhada, eu sei que a caminhada, se não for num determinado passo, já não está dentro daquele objetivo, mas estas caminhadas são maravilhosas. Eu lembro-me, eu aqui tenho muito musgo, e não há dia nenhum que eu não olhe para o musgo, de verão e de inverno, que eu não me lembro das vezes que eu ia apanhar musgo quando era pequenina. Não há dia nenhum que eu não olhe para as algas e que não me lembro quando colocava e fazia cabelos. Portanto, isto são memórias que me deixam muito felizes e, portanto, a Islândia foi considerada o segundo país mais feliz do mundo por alguma razão. Mas porquê? Porque eu também tenho essas memórias. Não é? Tenho essas memórias de apanhar fruta, de ver os morangos a crescer, de andar descalça na terra. Por isso, convido-vos, porque é muito melhor. Ou seja, e são essas memórias que também nos equilibram em momentos destes mais desafiantes. Inclusivamente aquilo que a doutora falou, de criarem espaços em casa. Inclusivamente, há vários projetos a nível mundial que da autossubsistência até para venda, por exemplo, mesmo no Brasil, nos topos das favelas, com alguns alimentos que são fáceis, como o que são à base de água, como o tomate e outro, não é? Que é maravilhoso. Há tantos projetos a acontecer que até podem contribuir para a nossa subsistência, não é, doutora? Absolutamente. A agricultura urbana é realmente uma necessidade, não é? Porque, enfim, estamos com cidades tão grandes e há tantas bolsas de pobreza e temos que arranjar sempre soluções e a agricultura urbana... Não é? Equilibra o ambiente. Sim, contribui para o absolutamente. crescimento e até vos posso dizer, passa aqui a publicidade, mas até na Netflix há vários documentários, até há um filme exatamente sobre isso. Portanto, tudo isto dava-nos aqui horas para nós conseguirmos falar. São apenas já agora, Ana Margarida, tenho que falar do canal do YouTube Natureza Comestível, que ainda não falámos. Agora falar a seguir, doutora. Estava a falar da Netflix, que era para falar do seu canal. Já agora, sigam-no agora no YouTube, mas sigam o canal do YouTube da Natureza Comestível. É o nome do espaço que está no programa agora e nos podcasts, portanto, se vocês acederem, quer na plataforma do Brasil, guiadalma.com.br, vão lá perceber que há o podcast Natureza Comestível, como também nas redes de podcast e no canal do YouTube, onde a doutora tem o quê?
pois, precisamente esse nome, Natureza Comestível, onde isto foi no dia do lançamento do primeiro guia, que foi a primeira edição do Guia das Ervas Silvestres Comestíveis. Uma pessoa diz-me assim: tu fazes os workshops, tens um livro, mas depois, se não estamos ao pé de ti, ficamos outra vez com dúvidas, porque é que não fazes uns vídeos? E então aquela ideia ficou-me aqui a marinar, e passados uns meses surgi então com esse canal, que não tem tido ultimamente tanta atividade como seria. Tinha o ano passado e há 2 anos, mas... Porque, enfim, a vida me tem levado também para outros desafios maiores, digamos assim, mas vou continuando, com certeza. Mas tem lá muito conteúdo. Quem mas já quiser, estão 38 vídeos. Já estão lá 38 vídeos. Eles são todos atualizados, ou seja, apesar de serem conteúdos, alguns com 2 anos, por exemplo, são super atualizados, porque senão depois eu não mais retirava. Sim. É um conteúdo que, digamos que não passa de moda, não passa de moda, está sempre atual, sim. Natureza Comestível é um nome maravilhoso, por isso é que foi o mesmo nome. E agora, doutora Alexandra Azevedo? Ou seja, de todos estes projetos, há alguns que eu sei que pode partilhar, há outros que ainda não é o momento. Já falámos aqui desta intervenção que teve na segunda-feira. E agora? De tantas prioridades, claro que elas vão se revezando consoante o que está a acontecer agora e as urgências, não é? O que é que a move? Claro que os seus animais continuam, a clínica continua a sua... O que é que a move agora? Não estava à espera desta pergunta, mas tenho que fazer. Sim, não, pronto. A campanha Autarquias Sem Glifosato e outros herbicidas, que foi lançada em 2014, foi um bocado nesta sequência, ou seja, deste meu conhecimento que eu também fui adquirindo com as ervas, e se na altura ainda antes de as conhecer mais, já me fazia confusão o uso de herbicidas, a partir do momento em que eu vejo a utilidade e aquilo tudo que as ervas fazem por nós, bem, senti que alguém tinha que fazer alguma coisa, e alguém ligada a uma associação como é a Quercus, que também tem os seus momentos altos e baixos, tal qual como nós, na nossa vida, as famílias, os países, momentos melhores e piores da nossa história, mas ainda assim com um capital de referência a nível nacional de uma associação de defesa do ambiente. Portanto, foi esse, digamos, a plataforma, o meio que senti que faria sentido o lançamento desta campanha. E a doutora é vice-presidente desta campanha nacional? Não, eu sou coordenadora, sou vice-presidente, e já vem depois, porque esta campanha surge em 2014, foi fazendo o seu... coordenadora, mas agora já tem outro estatuto. Por isso, todas as autarquias, alguém que conheça, replique, mesmo que seja fora de Portugal, inspirem-se, porque é extraordinário. Tem muita informação. Vocês, se forem ao site, têm imensa informação de caráter científico, e também, como dizia no outro dia o presidente, a doutora Alexandra sabe tudo, mas está lá muita coisa, tem muita informação, vocês acompanhem, inclusivamente, independentemente dos altos e dos baixos, até chegámos a falar nisso no agora, eu disse não, eu acredito em si e acredito na informação, e tu tem um lado bom, tu tem um lado de luz e um lado de sombra, portanto nós temos é que ativar este lado positivo e empreendedor, e portanto eu convido-os também a seguirem a Quercus e perceberem não só a doutora Alexandra, porque há lá, inclusivamente acompanharem esta campanha nacional. Portanto, ela, como já falou no outro dia, há autarquias também nos Açores, é esta da Arruda dos Vinhos que já está a dar cartas. Nós sabemos que isto é um processo que pode ser mais célere se tivermos mais pessoas a compreender, a não só ter conhecimento, mas a compreender. E todos juntos conseguimos chegar mais longe. Por isso é que eu vos estou a convidar para conhecerem mais a informação, mesmo que não seja a vossa área, mesmo que não tenham responsabilidade política, mesmo que não sejam diretores de agrupamentos escolares, o que seja, mas se tiver essa informação, podem convidar, porque podem conhecer alguém, é o efeito dominó, e isto pode chegar mais longe e até apoiar aqueles que já estão a fazê-lo, até terem mais capacitação para chegar mais longe, como o próprio Presidente Junta disse no outro dia. Portanto, esta campanha é maravilhosa, porque nós sabemos a pressão que há na utilização dos químicos, e sabemos a nível internacional, comunitário, percebemos isso tudo, e também percebemos que
pode ser feito de uma outra maneira e que todos nós vamos beneficiar. E eu moro num país onde isso acontece, ou seja, onde as pessoas têm essa consciência, onde ainda eu consigo beber água das cascatas, apesar da chuva química, eu ainda consigo beber água do glaciar, porque aquilo que nos vem não só à nossa torneira, mas à fonte, e em muitas caminhadas que faço, eu bebo mesmo água das cascatas, e isso lembrava-me também, quando era pequenina, e ia para Trás-os-Montes, para a terra da minha mãe, que era em Monte Alegre, que ela nasceu lá, depois veio para Lisboa, eu e o meu pai adorávamos beber água, aquela água gelada que vinha. Portanto, meus amigos, acho que é fundamental acedermos a este conhecimento, e gostaria de ser eu a dizer, porque a doutora é ativista, portanto, é responsável disto, por isso é normal ela falar disto, mas eu que estou fora, como cidadã, não só do mundo, mas portuguesa, uma alma lusa, gostaria muito que vocês acedessem. Como esta informação já existe, que tal investirmos um bocadinho do nosso tempo a ler, nós, os familiares, os filhos, pessoas que tenham, para conseguirmos, porque há soluções, há aqui sugestões, a doutora já explicou que cada caso é um caso, cada local é um local, mas isto está tudo pensado e estudado, é aqui maravilhoso podermos contribuir. Por acaso, a minha casa também é num concelho que já está a abrir para estas coisas, inclusivamente há um grupo no Facebook que se chama Mafra Sem Glifosato, para além da Câmara de Mafra também já estar a pensar. A doutora já teve várias reuniões, inclusivamente várias situações, mas vamos convidar mais pessoas, porque nós todos temos força no sentido de engenho, criatividade, e podemos até apoiar, porque os autarcas muitas vezes sozinhos também não conseguem, por tal e qual como o Presidente no outro dia disse, eu gostaria de fazer isto, mas depois as pessoas também não compreendem muito, porque aquele olhar certinho daqueles jardins geométricos, não é? E depois tivemos um outro movimento, lembra-se, doutora? Primeiro foram as rotundas, depois foram arborizadas, depois, como eram muito caras, retiraram a rega, depois foi cimento, não é? E pedras. Portanto, houve aqui vários movimentos, e os autarcas também precisam, independentemente da conotação política, também precisam de apoio, precisam que as pessoas tenham tempo e disponibilidade, não é, doutora? Para perceber que há outras formas. É assim, também compete às autarquias fazerem este trabalho de comunicação e sensibilização. Mas para isso eles também têm que tomar essa decisão política. Começa tudo por uma decisão política. Estamos nós outra vez, atrás do ratinho, não é? Claro. Mas claro que isto é um processo que é do interesse de todos e, portanto, todos temos que colaborar. E há realmente autarquias que têm aqui uma política muito ativa de estimular a participação dos cidadãos. E já está a começar, digamos, a ser posta em causa aquela postura de autarquias que se queixam que não têm meios, mas também não veem com bons olhos quando surgem pessoas com vontade de fazer. Acham que o seu poder está a ser posto em causa, quando não está, pelo contrário, não é? Somos todos necessários e esta abordagem sem herbicidas, que não é simplesmente deixar de utilizar químicos, mas é toda uma abordagem de aceitação das ervas espontâneas, ou de algumas ervas espontâneas, e de trazer a natureza de volta aos nossos espaços, evitar a impermeabilização, e isto é válido já para muitas outras áreas. É a tal comunicação que a natureza tem que fazer, não é? Até para apoiar, não é? Porque se a natureza tivesse essa comunicação, claro que muitos dos fenómenos não iam acontecer. Exatamente. Nós temos muitas inundações. Porquê? Por dois motivos. Porque impermeabilizamos demasiado e, segundo, porque construímos casas onde é suposto que nunca se deveria ter construído. Não é? Normalmente os aglomerados, as áreas urbanas, estão nas zonas mais produtivas. E as zonas mais produtivas normalmente são junto a foz de rios, que quando há fenómenos climáticos extremos, elas têm que necessariamente inundar. Quando ainda por cima retiramos essa capacidade de esponja da vegetação natural e daquelas áreas de meandros e de sapais, de zonas úmidas, e construímos em cima daquilo, impossível, não é? Completamente impossível. Claro.
por isso é que colapsam. Olha, quero-lhe agradecer profundamente o facto de estar aqui hoje. Inclusivamente gostaria muito de saber se tem mais alguma mensagem por hoje, porque havemos de criar aqui outros momentos diferentes. E fica aqui o convite. A doutora sempre deu voz a outras pessoas e fica aqui, mesmo ela neste momento tendo pouca disponibilidade, porque está envolvida em vários projetos muito sérios que estão a acontecer e que precisam daquela supervisão 24/7, e por isso é que ela trabalha 24/7. Eu vou assumir trazer aqui e noutros canais pessoas que fazem parte desta rede, sempre com referência da doutora Alexandra Azevedo e da Quercus, para conseguirmos criar aqui um movimento maior de consciência. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite e realmente eu já o disse quando foi no aniversário do programa há uns dias atrás, que também admiro imenso a dinâmica e a resiliência da Ana Margarida, porque acho que supera, ainda assim, acho que me supera. E pronto, e cá estamos, não é? Para os próximos passos. E este ano é ano de eleições autárquicas. Portanto, estamos aqui a nível da Quercus a preparar um dossiê com vários temas. Nesse tal também ajuda que as autarquias precisam e também esta pressão no bom sentido para que haja maior articulação nas políticas, mais coerência, para bem de todos, porque evita-se muito desperdício, não é? Claro. E depois temos aquelas questões ainda mais de supra-autárquica, a nível mais central, de políticas mais centrais, que são muito urgentes. Já falámos das questões da floresta, e temos a presidência europeia, a presidência portuguesa do Conselho Europeu, aqui também com várias políticas em cima, e que é necessário sempre uma vigilância da sociedade civil, porque senão isto há um desequilíbrio. Fica já aqui o convite, que não foi combinado antes, mas sabe que nós as duas funcionamos assim, independentemente de ser uma questão que às vezes as pessoas não estão muito disponíveis, eu gostaria de trazer essa abordagem aqui de uma forma equilibrada e consciente, como a doutora traz sempre. Com conhecimento, com coerência, com equilíbrio, sempre de uma forma integradora, porque preocupa-se sempre com todos os polos, lá está, com o supra, e tenta encontrar sempre aí soluções de equilíbrio, e por isso é que eu admiro, porque também é a minha visão. Eu acredito que é necessário haver pessoas que rompam, e eu já rompi muitas vezes, mas também acredito que há momentos que é necessário esse movimento de equilíbrio, e portanto, independentemente de tudo, vamos combinar aqui depois um outro momento destes, para a doutora falar só mesmo dessas questões, porque é um canal aberto, e portanto não vai haver nenhum tipo de pressão aqui, e fica um registro para quando for possível e necessário nós podermos ativar um bocadinho mais estas questões. Está bem assim? Ok, sim senhor. Então, olha, gratidão também ao seu marido, porque nós rolámos um bocadinho a doutora durante, ele é muito generoso, um abraço também, porque lá está, a família também é isto, não é? E é essa sabedoria, essa relação de consciência, quero-lhe agradecer mais uma vez. Agradeço-lhe sempre 1000 vezes tudo aquilo, porque se o agora também existe, é porque eu sabia que podia contar com algumas pessoas credíveis, pessoas que são disponíveis, que têm esse conhecimento e que ao mesmo tempo colocam na prática. Não fica só aqui, mas que colocam na prática e experienciam. E se não fosse a doutora, talvez eu também não tivesse tanta coragem para levar, porque o meu objetivo não era fazer uma coisa sozinha, era trazer essas pessoas que têm impacto positivo no mundo. E muito grata, gratidão profunda por tornar o meu mundo melhor, estar sempre disponível, e até breve, por aqui ou em Portugal, que eu terei que ir em Portugal. Até breve, doutora. Muito obrigada por aquilo que faz por todos nós. Um abraço muito grande e vamos acompanhar. Alexandra Azevedo, Natureza Comestível, no Facebook, um destes dias talvez no Instagram, porque ela não tem tempo, e na Quercus. Sigam a Quercus e procurem, vejam esta campanha nacional. Um beijinho muito grande, muito obrigada. Obrigada, Ana Margarida, e que continue com mais convidados, com mais dinâmicas, e que o programa e estas
conferências as lives vêm para dar uma outra visibilidade, porque o resto chega a muito lado. Como viu, até chega à Austrália, chega a outros sítios, mas às vezes é importante também, e por isso é que eu acabei por me render às lives em dezembro, exatamente para dar voz aos convidados que foram os mais presentes e que foram aqueles mais disponíveis também para o agora. Gratidão, doutora, muito obrigada por fazer a diferença. Obrigada e até sempre. Até sempre. Gratidão a todos que estiveram aqui e já sabem, o convite é apenas esta missão maior, que é partilhar, porque a simples partilha pode chegar a alguém. Imagina os assuntos que nós falámos aqui, coisas tão diferentes. Claro que estão reunidos nesta senhora maravilhosa, mas imaginem estes assuntos, vocês podem chegar, podem inspirar outros países, outras pessoas. Muito, muito obrigada. A Lia está aqui a enviar, a Lia é uma assídua, gratidão, Lia. Muito obrigada. Isto também nos ajuda a nós podermos investir o nosso tempo a partilhar esta informação, sabendo que vai contribuir de alguma forma para alguém. Gratidão a todos, um beijinho muito grande, fiquem em segurança, lembrem-se, imunidade emocional, espiritual, física é fundamental, façam as vossas escolhas, cuidem-se, é fundamental o autocuidado. E gratidão, até sempre. Gratidão, doutora, bem-aja.